Olá, sejam bem-vindos a um momento de reflexão, uma conversa simples e tranquila, calma, para a gente ter um certo raciocínio e pensar um pouquinho sobre a palavra mais típica e mais complicada de se falar, que é a vida. O significado da vida, a perfeição, o que vale a vida? Qual que é o motivo que a gente tem para viver, né? Recentemente eu estive lendo um livro, ainda estou lendo, inclusive não terminei o livro, sobre o sentido da vida, do Viktor Frankl. Recomendo a leitura, um autor que eu gosto muito, escreve de uma maneira muito simples e clara de entender, com assuntos muito bons. Enfim, no livro o autor ele conversa sobre o suicídio, né, sobre as maneiras de suicídio e tudo mais. E como o autor do livro ele era um psicólogo, ele foi um psicólogo, só para botar em contexto. Ele foi um psicólogo que participou da Segunda Guerra Mundial, só que não do lado bom, né? Do lado do campo de concentração, ou seja, foi vítima dos carinha lá de 1945, da Alemanha. Enfim, esse psicólogo, ele pegou em uma boa parte da vida, né, como psicólogo, ele estudou muito sobre o caso dos suicídios que tinham na região, na cidade dele, enfim. E em um desses casos, né, muitos desses casos, na verdade, ele viu algumas coisas diferentemente de outras. Já ouviu, né, sobre, até hoje, na verdade, as pessoas falam muito que exemplos, é sempre bom a gente ter um exemplo, uma palavra de motivação, ou algo do tipo, que aquilo vai influenciar a gente, ou às vezes até o que a gente tem no próprio psicológico. Não gosto muito do conceito mente, mas no nosso próprio psicológico, que rebate na nossa cabeça. As pessoas falam que se você tem uma frase muito forte, um sentimento muito forte sobre perseverança e confiança, você tende a se dar um pouquinho melhor na vida, né? E em um desses suicídios que ele estudou, ele chegou no local do suicídio mesmo, era dentro da casa de uma mulher, e bem em frente ao lugar onde ela se suicidou, tinha um quadro com a frase, eu não vou lembrar perfeitamente a frase, mas falava sobre confiança, sobre a maior confiança que a gente tem, na verdade, na vida, o maior sucesso que a gente tem na vida é aguentar o destino, sem que isso nos afete. Eu não lembro perfeitamente a frase, mas é mais ou menos isso, a interpretação. E diante daquela frase ali, aquela pessoa tinha feito aquilo, né? Enfim, muitas pessoas, na verdade, perdem o sentido da vida. As pessoas falam muito nas redes sociais hoje. É muito falado sobre a palavra motivação, que vem, né, repartindo no meio um motivo para a ação. Só que muitas pessoas não têm esse motivo. Ou às vezes têm um motivo, só que não conseguem ir para a ação. Às vezes as pessoas se sentem muito travadas e muitas perdem o sentido da vida. Na verdade, muitas não sabem qual é o sentido da vida. Normalmente, quando você pergunta para alguém que logo vai se suicidar, o que você espera da vida? Normalmente é essa pergunta, na verdade, que as pessoas fazem, né? Ou de antemão elas respondem: eu não espero mais nada da vida. A vida, eu acho que pra mim não tem mais o que trazer algo de bom pra mim. Não espero mais nada da vida.
Só que na verdade a gente tem que inverter um pouquinho essa questão. Não somos nós os que perguntam. Não é a gente que pergunta. É a vida que indaga, que pergunta pra gente. E a gente tem que tentar responder. Tem que conseguir, pelo menos. Vou dar um exemplo mais prático. Teve um caso, não lembro a cidade, enfim. Tá citado no livro, inclusive. Onde um homem negro, ele foi sentenciado à prisão perpétua. E ele ia ser levado e ia ser isolado, chamada Ilha do Diabo. Foi levado em um navio, foi colocado em um navio. Não sei se tinha outros a bordo junto com ele, outros prisioneiros. Mas enfim, ele foi botado a bordo em um navio com outras pessoas juntas. E no meio dessa viagem, o navio entrou em chamas, incendiou, enfim, pegou fogo. E este prisioneiro se libertou, acabou se libertando. E ele mesmo, o próprio prisioneiro que estava preso e que ia ser sentenciado a 10 anos, a prisão perpétua, salvou mais de 10 pessoas, resgatou mais de 10 pessoas. Né? E o ato dele foi tão bonito mesmo, tão humano, digamos assim, que o juiz o liberou. Ou seja, ele não ia mais ficar em prisão perpétua. Ele foi liberado pelo juiz, pelas autoridades. E quando a gente para e pensa nisso, vamos pegar para refletir bem aquela questão que eu acabei de perguntar. O que eu espero da vida? Vamos pegar essa pergunta e, digamos, em uma linha do tempo que a gente chegue nesse homem. No momento que ele foi condenado à prisão perpétua, uns minutinhos antes dele subir no barco, chegasse nele e perguntasse: cara, é o seguinte, o que tu acha que... O que tu espera da vida? Ele ia olhar, talvez ia pensar, talvez não. Mas provavelmente responderia que nada. Porque eu sei que eu vou morrer. Só isso. E pra ele, na verdade, se duvidar, ele até se mataria ali mesmo, né? Não daria muita bola de perder a própria vida ali. Beleza. Vamos guardar um pouquinho essa pergunta. E a gente vai fazer essa mesma pergunta pra ele, depois de ele salvar as 10 pessoas e ser livre da prisão perpétua. Será que a resposta seria diferente? Será que seria igual? Muito provavelmente a resposta seria totalmente diferente. Bem diferente. Só que agora, somando junto com o exemplo que eu dei antes sobre a vida indagar a gente, agora eu vou usar essa afirmação. Em vez de a gente pensar o que eu espero da vida, na verdade a gente tem que pensar o que a vida espera de mim. Qual é o dom que eu tenho? Eu sou católico, e qual é o dom que eu tenho que Deus me deu que eu posso utilizar na minha vida? De uma frase esses dias, eu não tenho... era de um atleta muito famoso. Não vou falar o nome porque talvez eu erre, mas enfim. Eu não tenho a obrigação de ser famoso. Só que eu não posso desperdiçar o dom que eu tenho. A questão é que muitas pessoas perderam o sentido da vida justamente porque elas estão achando que são donas da própria vida. E na verdade é mentira. Quem é dono mesmo da nossa vida, em primeiro lugar é Deus. Só que em segundo lugar é a própria vida. Não é a gente. A gente não controla nada, na verdade. Controlamos, lógico, algumas coisas.
Só que daí a gente entra em uma conversa sobre destino também. E é uma conversa muito mais complexa. Enfim, não dá de citar agora. Só que o que a vida espera de mim? Né? O que será que esse homem, como que ele sabia que a vida o colocaria à disposição para poder salvar mais de 10 pessoas? Ele não fazia ideia que isso ia acontecer. Ideia. O que a vida espera da gente? Será que espera que a gente salve a vida de uma pessoa com um sorriso, com um abraço? Será que a vida espera que se reunamos mais como amigos? Que sejamos menos estressados com a própria vida? O que a vida espera de mim? É uma pergunta complexa, uma pergunta difícil de responder, porque a gente nunca, na verdade, vai descobrir a real resposta dessa pergunta. A única certeza que a gente tem sobre a vida é a incerteza. A única certeza. E se é que isso dá de tratar como uma certeza, né? Então, tem um sentido na vida. Muitas vezes a gente corre atrás sem nem saber o porquê que a gente tá fazendo. Muitas vezes as coisas elas acabam perdendo a lógica pra gente, perdendo sentido. E sem esse sentido a gente não vai muito longe. Tem que saber discernir qual é o sentido da nossa vida. O que a vida quer da gente? A gente vai descobrindo aos poucos. Só que a gente nunca vai descobrir totalmente. Nunca. Quando a gente for pra descobrir, a gente vai acabar batendo as botas daqui. Porque esse não é o objetivo, né? Enfim, eu acredito que a vida, respondendo essa pergunta, a vida ela não espera da gente que sejamos pessoas estressadas, difíceis de lidar. Pessoas que se alguém precisa de alguma ajuda, não estão disponíveis. Nos tratam como disponíveis, não. Acredito que fumar, enfim, fumar, alcoolismo e drogas e tudo mais, uma forma de a gente desperdiçar esse dom que Deus nos deu, que é a vida. E não podemos desperdiçar os dons que Deus nos deu. Primeiro dom da vida, segundo dom que a gente tem próprio. Ah, mas eu não sei qual é o meu dom. Lute pra descobrir. Essa que é a graça da vida. E na verdade a vida ela só é perfeita, maravilhosa e realmente desejável. A gente deseja viver apenas porque não sabemos o que vai acontecer. Porque se soubéssemos, as coisas não teriam graça. Só que a vida ela só tem graça porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente planeja, mas muitas coisas são inesperadas. Por um exemplo, quem diria que aquele homem salvaria mais de 10 pessoas? Ninguém fazia ideia. Aprendamos a seguir em frente, a seguir tranquilos, entendendo, interpretando, parando, ouvindo, escutando, raciocinando sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, para que possamos entender
qual que é o nosso sentido de estar aqui? Fica a reflexão para vocês, né? O que a vida espera de vocês?